E eu já estou aqui com o nosso editor de internacional, Diego Pavão, para seguir falando sobre a atuação dos Estados Unidos no cenário internacional, porque a Casa Branca divulgou uma nova estratégia de segurança nacional americana. É um documento, pessoal, que mostra como deve ser a postura de Washington nas relações internacionais e que resgata e também atualiza uma doutrina adotada há mais de 200 anos, Diego. Boa tarde para você. Boa tarde, Muriel. Boa tarde a todos que acompanham a CNN nesse sábado em casa. Pois é isso. É uma nova orientação de como os americanos devem se projetar no cenário internacional e colocando essa projeção, essa atuação, como algo relacionado à segurança e à soberania dos Estados Unidos. Ou seja, é algo que vai pautar o governo Trump pelos próximos anos, aí, pelo menos pelos próximos 3 anos dele à frente da Casa Branca. A gente preparou uma tela para mostrar 4 pontos importantes sobre essa nova estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos. A primeira é essa aqui, que você já falava, é a restauração da doutrina Monroe. Essa doutrina de mais de 200 anos. Ela foi uma doutrina adotada pelo presidente James Monroe lá em 1823 e naquela época essa doutrina falava o seguinte, ela dava um recado muito claro aos europeus, dizendo, olha, não se aproximem, a América é dos americanos. Essa doutrina, em 1904, foi atualizada de novo. Isso levou até aquelas invasões dos americanos em países das Américas, como o Haiti, o Panamá. E agora essa doutrina é retomada, só que ela vem com uma roupagem nova, com um enfoque diferente. Principalmente dizendo para a China não se aproximar, né? Antes o foco era a Europa e agora o foco é a China, mas também essa doutrina fala sobre o narcotráfico na América Latina. A gente tem visto nos últimos dias, nas últimas semanas, aqueles ataques dos americanos no Caribe, no Atlântico e no Pacífico contra barcos que supostamente carregavam drogas e também, claro, toda a retórica que vem aumentando, vem escalando em relação a Trump e a Venezuela, o ditador Nicolás Maduro. Então, essa doutrina ela é revitalizada agora nesse novo momento da diplomacia americana. Aí a gente tem essa parte que é bem importante, que é exatamente falando sobre a questão das influências externas. E aí, a China. Os Estados Unidos não dizem não falam só sobre a questão, Muriel, da China estar se posicionando militarmente no mundo, está aumentando a sua produção militar. Mas os americanos falam muito sobre a atuação da China aqui na América Latina. E não exatamente na questão militar. A gente está falando, por exemplo, dos investimentos chineses que são feitos em larga escala em países aqui da América Latina. É um recado à China, mas também é um recado a países que aceitam esses investimentos. Ou seja, por exemplo, a gente teve nos últimos meses um investimento maciço da China num porto do Peru. É algo que os americanos não viram com bons olhos. E, claro, isso também vai repercutir entre países, como eu disse, que também aceitam esses tipos de investimentos. E a gente pode até destacar o Brasil nesse cenário. E aí a gente tem depois esse ponto bem importante, que é o America First. A gente conhece esse slogan bastante. É o slogan da campanha de Donald Trump. Ele é um slogan que pautou também a questão do tarifaço, que a gente viu muito nos últimos meses, que agora o Brasil tenta reverter, mas esse slogan America First chega nessa estratégia também com um novo modelo. Os Estados Unidos estão dizendo o seguinte, olha, a gente cansou de ser aquela estrutura que sustenta a ordem mundial em todos os cantos do mundo. A gente cansou de ser aquela polícia do mundo que vai resolver um problema ali e um problema lá. O que os Estados Unidos dizem agora nós vamos continuar parcialmente com essa postura, mas nós vamos escolher as nossas batalhas. Ou seja, só vamos ter atuações, fazer alianças que sejam táticas, que tragam o interesse nacional americano sempre em primeiro lugar. Essa é a atualização do America First nesse sentido dessa estratégia. Por exemplo, eu até lembro, fazer um parênteses, eu lembro da Ucrânia, por exemplo, que os Estados Unidos tradicionalmente, depois da guerra, têm mandado dinheiro, munições, têm auxiliado, e desde que Donald Trump chegou agora, ele fez um acordo. Tudo bem, a gente ajuda, mas a gente quer terras raras, a gente quer minerais críticos em troca. Exatamente. Esse é o pensamento que vem agora. Essas alianças, essas ajudas, essas atuações não têm que ser feitas só porque sempre foram feitas, mas têm que ser feitas porque elas são, de alguma forma,
táticas e instrumentais para os americanos. E aí a gente chega ao último ponto dessa nova estratégia, que é exatamente essa parte de críticas à Europa. Isso até tem provocado um certo barulho diplomático desde que essa doutrina foi atualizada. A Europa até se posicionou diante disso. O que os Estados Unidos dizem é que a Europa está passando por um apagamento civilizacional, muito por causa da imigração, isso segundo os americanos, e também Donald Trump usa essa doutrina para criticar o que ele chama de violações à liberdade de expressão na Europa. É um discurso antigo dele. Mais do que isso, essa parte da Europa, nessa nova doutrina, coloca em dúvida se os europeus podem ser esses velhos aliados, continuar sendo esses velhos aliados que sempre foram. E aí isso, claro, coloca uma série de questões em dúvida, em relação principalmente à defesa militar. E aí entra a OTAN também. E a gente está falando da OTAN num momento de guerra na Europa. Ou seja, isso também tem provocado algumas críticas em relação a Donald Trump. Até a Europa, a ministra de Relações Exteriores da União Europeia se posicionou hoje dizendo que, apesar dessas críticas, os europeus continuam tendo os Estados Unidos como grandes aliados. Vamos seguir acompanhando para entender o que vai acontecer depois dessa divulgação, dessa nova cartilha aí dos Estados Unidos, praticamente, que é quase que uma continuidade aí, uma continuação da campanha de Donald Trump, né? Exatamente, Muriel, vamos ver. Obrigada, Diego. Obrigado, até mais. Até.